Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um universo culinário fascinante e, acima de tudo, muito engenhoso, o da Noruega. Olha, essa frase poética já diz tudo, né? Ela captura perfeitamente a alma da cozinha norueguesa. Uma tradição que foi totalmente esculpida pela sua paisagem. Uma paisagem bem dramática. Então, vamos entender como um ambiente que não é nada fácil, cheio de costas rochosas e invernos que parecem não ter fim, acabou dando origem a um jeito de comer tão particular e único. Pois é, essa é a grande questão. E a resposta para ela foi sendo construída ao longo de séculos de criatividade. Começando lá atrás com os Vikings, que já sabiam o essencial. Uma hospitalidade simples, mas muito calorosa, e aproveitar ao máximo o que a terra e o mar podiam oferecer. A história da comida na Noruega é, antes de mais nada, uma história que vem do oceano. E essa história é dominada por dois verdadeiros gigantes das águas. E o mais curioso aqui é ver os papéis bem diferentes que cada um desempenhou. De um lado o salmão, o peixe nobre, e do outro o bacalhau, a base de tudo. Eles realmente moldaram o que ia para o prato da nação. A vida do salmão selvagem é uma verdadeira saga. Imagina só, nascer no rio, ir para o mar e depois lutar contra a correnteza para voltar. Toda essa luta resulta numa carne super musculosa e cheia de sabor. Não é à toa que é uma pesca tão valorizada. E aí a gente chega no bacalhau, mas não é um bacalhau qualquer. Estamos falando do famoso skrei. Ele é uma variedade do Ártico super importante para a pesca norueguesa, especialmente lá pelas Ilhas Lofoten. É considerado o suprassumo do bacalhau. E olha que legal, para avaliar a qualidade de um bacalhau, se leva em conta a cor dele, que muda dependendo de onde ele vivia. Mas o ponto crucial mesmo é como ele foi pescado. Os especialistas preferem o pescado com linha, porque o peixe pode ser sangrado na hora e isso preserva a qualidade da carne. Ok, o mar era farto, a pesca era boa. Mas aí vinha o próximo grande desafio. Como fazer tudo isso durar durante os meses de inverno, que eram longos e de pouca comida? Foi essa necessidade, essa urgência, que levou ao desenvolvimento de técnicas de preservação que definem a culinária norueguesa há mais de 1000 anos. Era isso ou passar fome. E daí surgiram dois métodos principais para secar o bacalhau. O torfish, que é basicamente seco ao ar livre no vento gelado, e o clipfish, que primeiro é salgado e depois vai para a secagem. E essa história de preservação nos leva a um dos pratos mais, digamos, polêmicos da Noruega, o lutefisk. Aqui o peixe seco é reidratado numa solução de soda cáustica. Sim, isso mesmo. O sabor e a textura gelatinosa dele definitivamente não são para todo mundo. O prato é tão controverso que já foi chamado de tudo, de iguaria até vergonha nacional. Dá para imaginar a intensidade da discussão. Mas calma, tem um método de cura bem mais amado por todos. O gravlax, que significa salmão enterrado. O processo é simples, mas super elegante. Basicamente, se cura o peixe numa mistura de sal, açúcar e muito endro, prensando por alguns dias. Essa paixão por comidas preservadas é tão forte, mas tão forte, que uma vez, durante uma votação para entrar na União Europeia, espalharam um boato de que o bloco ia proibir a truta fermentada, o Hakkelheitscher. Isso foi o suficiente para ajudar a virar a opinião pública contra a adesão. É impressionante. Bom, já passeamos bastante pela costa. Agora vamos subir e ir para as terras altas e ver como as riquezas da terra também foram aproveitadas com a mesma criatividade. E lá no alto, a história gira em torno do povo Sami e da sua relação simbiótica, muito profunda, com as renas. A rena não era só comida, ela era tudo. Fornecia carne, leite, pele para roupa, material para ferramentas, a base da vida. Indo mais para o sul do país, o verão é curto. Então, os rebanhos sobem para as pastagens nas montanhas, para essas fazendas de verão chamadas stole. E lá todo o leite era processado na hora para fazer manteiga e queijo para poder conservar para o resto do ano. Esse isolamento das montanhas forçou inovação, sabe? E o resultado foi uma variedade incrível de queijos, desde o Gamalost, que é super forte, até o doce e caramelizado queijo marrom, o Gudbrandsdalost. Certo, então temos peixes do mar, carnes e queijos da montanha, e como tudo isso se junta? Bom, em celebrações, é claro. Mesmo com um ambiente tão desafiador, os noruegueses são conhecidos por serem anfitriões fantásticos. Os banquetes de festa são lendários, super fartos, com tudo que a terra e o mar oferecem, e não raro duram até o sol raiar. Um prato icônico dessas festas é o homedrot, um mingau de sour cream.
E claro que nenhuma festa está completa sem um brinde de akavit, em especial Line Akavit, que é uma bebida com um processo de maturação, olha, inacreditável. Ele é envelhecido em barris dentro de um navio que vai até a Austrália e volta, cruzando a linha do Equador 2 vezes. E para fechar esse nosso ciclo, vamos voltar lá no salmão. Lembra que ele era o peixe nobre? Pois é, mas antigamente tinha tanto, mas tanto salmão que era considerado comida simples, a ponto dos empregados exigirem em contrato que não comeriam um salmão mais de 2 vezes por semana. O mundo dá voltas, né? No fim das contas, a história da comida norueguesa mostra uma conexão muito profunda entre um povo e o seu lugar. E isso nos deixa com uma reflexão. Se a comida conta a história de onde viemos, que história será que a comida no nosso prato está contando sobre nós?